porque Gaza se tornou esse desafio moral mesmo no nosso próprio dia a dia, né, de concepção de mundo que a gente quer, que internacional que nós queremos e que nós defendemos, se esse internacional, na verdade, ele está apoiando esse genocídio em curso que a gente testemunha ao vivo. Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi para você que está nos ouvindo. Estamos aqui para mais um Pauta, bora lá. O extermínio da população palestina em Gaza completou 1 ano no último dia 7 de outubro. O conflito começou quando o grupo Hamas atacou Israel e teria capturado 251 reféns. A retaliação massiva e desproporcional contra a população na faixa de Gaza, liderada pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, desencadeou uma crise humanitária sem precedentes na região. O ataque do Hamas, dia 7 de outubro, contra os civis israelenses é indefensável e mereceu veemente condenação do Brasil. A reação desproporcional e indiscriminada de Israel é inadmissível e constitui um dos mais trágicos episódios deste longo conflito. As perdas humanas e materiais são irreparáveis. Não podemos banalizar a morte de milhares de civis como mero dano colateral. Uma investigação feita por uma comissão especial das Nações Unidas acusa Israel de cometer crimes contra a humanidade, incluindo extermínio, torturas e tratamentos desumanos e cruéis contra os palestinos. Imagens de hospitais e escolas destruídos, crianças mortas ou mutiladas por bombardeios passaram a ocupar o cotidiano de notícias. E muita gente se pergunta quando e quem vai parar isso. Nesse período, Israel não deu qualquer sinal de recuo ou de que iria aceitar algum acordo de paz ou de que iria minimamente entrar em alguma negociação para a paz. Pelo contrário, o conflito no Oriente Médio foi se espalhando, se intensificando, e agora a gente está nesse momento de novo preocupante, vendo a escalada das últimas semanas. Ataque por terra no Líbano, ataques à capital Beirute, ambos resultando na morte de vários civis, e também retaliações do Irã, que lançou mais de 200 mísseis balísticos em Tel Aviv. Ataques, contra-ataques, retaliações vão se sucedendo, empilhando corpos e escombros. Esse conflito que gera cada vez mais temor no mundo, de se tornar uma guerra total no Oriente Médio. E aí, claro, ser uma guerra, especificamente essa, envolve a ONU, que apesar das suas limitações, era até então uma espécie de árbitro, uma voz a ser respeitada nos conflitos. Mas não para Israel. Na semana passada, Israel atacou uma base dos capacetes azuis no Líbano, outra grave violação ao direito internacional. Israel chegou a declarar o secretário da ONU, Antônio Guterres, como persona não grata ao acusá-lo de, abre aspas, ser pró-Hamas, apoiar terroristas, estupradores e assassinos, fecha aspas. Uma retórica que não é nova, a gente vê se repetir quase que desde sempre. Qualquer pessoa que se opõe ao horror liderado por Israel é acusado por seus dirigentes de ser aliado ao terrorismo. Hoje o Pauta retorna a falar sobre o tema a partir dessa nova fase do conflito. Só que Israel não está sozinho nessa, nem nunca teve. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o envio de tropas e de um sistema antimíssil para reforçar a defesa de Israel. Para se aprofundar nisso, a gente recebe hoje aqui a Isabela Agostinelli, que é doutora em Relações Internacionais, pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais e especialista em estudos sobre Palestina e Israel, com foco na faixa de Gaza. A Isabela pesquisa sobre colonialismo e pós-colonialismo, violência e conflito na sociedade internacional contemporânea, segurança internacional e estudos sobre o Oriente Médio, com foco em Palestina e Israel. E ela vai ajudar a gente a entender melhor qual é o contexto atual desse conflito, que não parece estar perto de acabar. Mas antes da gente ir para a conversa, aproveita que você está por aí, segue e assina o Pauta onde você estiver nos escutando. Se for na Apple ou no Spotify, nos dê aquelas 5 estrelas para ajudar na visibilidade. Divulgar o Pauta por aí nos grupos, com os amigos, nas redes sociais, faz toda a diferença para mais gente acessar as conversas que trazemos por aqui. Mas bom, gente, pedidos e apelos feitos, vamos para a conversa com a Isabela. Isabela, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui para esse Pauta. É muito bom te ter aqui.
Sim, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Super obrigada mesmo. Então, vamos começar aqui. Isabela, antes a guerra era, abre aspas, contra o Hamas. Agora virou uma guerra contra o Hezbollah. Bom, com o exército israelense expandindo a invasão por terra no Líbano, para além dos discursos, eu queria te perguntar, é possível da gente entender qual que é o objetivo real do Estado de Israel com essas atitudes nesse conflito? Como é que você vê isso? Se você puder trazer evidências, sinais, por favor. Acho que eu consigo dividir essa resposta em talvez 3 grandes níveis, né? Ao nível local, então falando dos interesses em relação aos territórios palestinos, e aí depois um nível regional, já abrindo um pouco ali para o Líbano, como a gente tem visto aqui nas últimas semanas, com a invasão ali do território, e também o nível internacional, que a gente pode falar dos interesses de Israel em relação às grandes potências, principalmente Estados Unidos, né? Então, no nível local, né, eu acho que o interesse israelense ele fica mais claro se a gente olha para a perspectiva histórica. Então, ao longo do tempo, como que Israel vem lidando com os palestinos, que para aquele Estado são vistos como uma população indesejável, né? Indesejável no sentido de construir um Estado de maioria étnica judaica, que é o grande projeto de autodeterminação nacional do sionismo, né, que já data desde o final do século XIX, mas que só foi possível ser concretizado às custas da expulsão da população indígena palestina, né? E essa expulsão física ou eliminação simbólica também, né? Quando a gente fala, por exemplo, de assimilação dos palestinos à sociedade israelense, por exemplo, e aí eles vão ser assimilados a partir do momento em que eles abandonam as suas características, né, étnicas, identitárias, culturais, e se assimilam à sociedade do colono, né, que seria aqui o israelense. Então, ao longo do tempo, a gente tem visto essa expansão territorial de Israel, né, às custas da desapropriação das terras palestinas. E isso aconteceu principalmente na Cisjordânia, em Gaza também, até 2005, né, e aqui já faço também um recorte temporal importante para a gente entender o que é Gaza hoje. Em 2005, Israel, pela primeira vez, vai se retirar os seus colonos de um território ocupado, né, palestino, que aí seria, no caso, a faixa de Gaza. Então, desde 2005 até 7 de outubro de 2023, não tinha nenhum israelense dentro da faixa de Gaza, e sim só nas fronteiras, né, as forças armadas controlando ali tudo que entra e tudo que sai daquele espaço. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a ocupação de Gaza, ela nunca acabou, ela só mudou de meios, né, mudou de táticas. E aí também, enfim, né, a gente pode destrinchar isso depois, mas Gaza sempre foi vista como esse espaço indesejado pelos israelenses, né? Ela tem uma importância que não é igual à importância atribuída à Cisjordânia, por exemplo, que é uma área maior, que tem mais acesso a áreas agriculturáveis, tem acesso ao Rio Jordão, por exemplo, que é um recurso hídrico muito importante. Gaza não, sempre foi uma região empobrecida, então é uma região que poderia ser deixada assim aos palestinos, né, e uma região em que eles poderiam criar um Estado palestino futuramente, né, que esse era um pouco o argumento do desengajamento de Gaza de 2005, né, quando Israel se retira dali. Então isso faz parte, né, desse projeto colonial israelense, né, do sionismo, enquanto movimento político e ideológico, e que acho que o que eu estou tentando dizer aqui, né, que a gente não pode analisar Gaza de uma forma essencialista, né, ou de uma forma que se destoa do que acontece na Cisjordânia. Então, se por um lado, em 2005, Israel se retirou, ou retirou seus colonos, no caso, de Gaza, isso não aconteceu na Cisjordânia. O que aconteceu foi o contrário, houve a expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, então dando continuidade a esse projeto, né, de criação do Estado de Israel em todo o território da Palestina histórica. Então, isso a gente tem visto acontecer agora novamente, depois do 7 de outubro, né, depois dos ataques do Hamas ali, que, enfim, já fizeram 1 ano, né, essa semana, e as retaliações israelenses que se transformaram, na verdade, num genocídio. Desde o 7 de outubro já tinha muitos especialistas falando que já se tratava de um genocídio, e agora o que a gente vê também é a retomada, né, da ocupação física israelense do território de Gaza, né? Então, com soldados ali dentro, houve no começo do ano uma conferência de colonos israelenses da extrema-direita que estavam, né, promovendo uma possível retomada das colônias israelenses em Gaza. Então, acho que esse seria um ponto, né, a dimensão local desse interesse de Israel de conquistar cada vez mais territórios nesse grande território da Palestina histórica.
E aí a gente ultrapassa um pouco para o plano regional, e aí falando um pouco do caso do Líbano, né, que também faz parte já de uma história complexa entre, né, o Estado do Líbano e o Estado de Israel, e aí dentro do Estado do Líbano, a própria existência do Hezbollah enquanto um partido político, mas também enquanto um ator não estatal que tem o seu braço armado, e que, né, ali a partir da década de 80, que é quando ele surge de fato, começa a combater essas pretensões da ocupação israelense, né? Lembrando que o Estado de Israel chegou a ocupar o sul do Líbano, inclusive a capital Beirute também, ali na década de 80, e aí na década de 2000 o Hezbollah conseguiu expulsar os israelenses ali do território, né? Então tem uma parte, né, dos israelenses que consideram que uma parte ali, principalmente do sul do Líbano, faz parte desse grande Estado de Israel, o que eles chamam de Eretz Israel, né, ou a grande Israel, seria então essa criação desse Estado, não só com base no território da Palestina histórica, mas também pegando territórios do Líbano, da Síria, por exemplo, né, as colinas de Golã, uma parte da península do Sinai, ali no Egito, enfim, então tem essas pretensões regionais também, mas no campo regional, o que eu daria destaque, aí já falando para além de questões territoriais, é a questão das relações com outros poderes ou potências médias, né, no caso aqui o Irã, principalmente, né. O Irã, que até a década de 70, antes da Revolução Iraniana, era o parceiro preferencial dos Estados Unidos no Oriente Médio, né. Eles tinham relações muito próximas e isso garantia, por exemplo, o acesso dos Estados Unidos aos recursos energéticos, principalmente o petróleo, né. Mas aí vem a Revolução de 79, a Revolução Iraniana. O projeto de revolução que ganha é o projeto islâmico, né, e aí depois vão dizer que se trata de uma revolução islâmica, e a partir de então, aí também no contexto, né, da Guerra Fria, Irã vai ser considerado o grande inimigo dos Estados Unidos naquela região, e o é até hoje. Então é nesse momento que os Estados Unidos trocam de parceiro estratégico e passam a adotar o Estado de Israel como o grande parceiro, a grande aliança importante dos interesses americanos no Oriente Médio. Essa aliança, ela já existe desde a própria criação do Estado de Israel, mas ela foi adquirindo mais força ao longo do tempo, e aí a década de 70 vai ser o ponto-chave, né, para, enfim, sedimentar essa aliança tão especial, que vai, ao longo do tempo, cada vez mais ser, né, bem forte, como a gente pode ver hoje, por exemplo, a postura do Biden, muito semelhante à postura do Donald Trump, né? Então, como que dois presidentes com ideologias opostas, né, um democrata, o outro republicano, mantêm a mesma posição em relação ao Estado de Israel? Isabela, você comentou sobre os Estados Unidos e eu tenho uma pergunta aqui que é exatamente sobre isso. Os Estados Unidos já interceptaram mísseis nesse conflito algumas semanas atrás e, frente aos ataques do Irã, agiram de novo. Isabela, os Estados Unidos, eles estão dentro dessa guerra? Como é que você vê isso? Ultimamente, o que a gente tem visto é a galera falando, e eu falo isso também, né, que os Estados Unidos apoiam Israel. Mas chegou num momento em que esse apoio virou envolvimento direto, né, então os Estados Unidos, eles estão na guerra de fato. Principalmente por conta desse dado, né, que você trouxe, dessa interceptação dos mísseis, mas não só isso também, o próprio envio de armas, né, o envio de combatentes, né, de soldados americanos, um contingente ali de soldados americanos para a região do Oriente Médio. E acho que essa pergunta também, acho que ajuda a finalizar a minha resposta anterior, entrando no terceiro nível de análise, né, que seria o nível internacional. Então, os Estados Unidos, ele de fato está já envolvido nessa guerra, nessa fase da guerra, né, porque, enfim, ela não começa no 7 de outubro de 2023, mas ela ganha um novo patamar, né, inclusive o patamar do genocídio. E os Estados Unidos, então, vão ser essa grande potência que já estava presente no Oriente Médio de forma hegemônica, então, o único ator grande, né, com grande poder, principalmente a partir do fim da Guerra Fria, na década de 90, que os Estados Unidos ali, na ocasião da Guerra do Golfo, né, da invasão do Iraque no Kuwait, vai ter ali uma atuação quase que única, né? Eles estavam sozinhos ali no Oriente Médio, conseguindo ali sedimentar diversas bases militares, até hoje elas existem, enfim, a própria, depois dos ataques do 11 de setembro, a invasão do Afeganistão e a ocupação do Iraque, então os Estados Unidos eram um ator hegemônico ali naquele sentido. Desde a Primavera Árabe, ou as revoltas árabes, né, como também são chamadas, na década de 2010, a gente começou a ver uma mudança nessa posição dos Estados Unidos, principalmente por conta da entrada da Rússia, por exemplo, a entrada da Rússia na Guerra da Síria, e esse fortalecimento militar da Rússia e das suas alianças com os países do Oriente Médio, principalmente
os países do Golfo, as grandes monarquias que são os atores mais poderosos economicamente ali naquela região. Então, mudou um pouco ali, os Estados Unidos não estava mais tão sozinho nesse sentido. Depois, também, ao longo da década de 2010, começa a entrar a China como um parceiro econômico e estratégico muito importante. A China, que no ano passado conseguiu mediar o acordo da normalização das relações entre a Arábia Saudita e Irã, que eram inimigos ferrenhos há muito tempo. Então, isso já também estava apontando para um tema que é, inclusive, o que eu estou pesquisando agora no meu pós-doutorado, se a gente estaria entrando num Oriente Médio pós-americano. Mas aí o genocídio vai mostrar que, em termos militares, não é possível a gente afirmar isso, porque, em termos militares, os Estados Unidos continua sendo o ator hegemônico naquela região, né, com muito poder de armamento, de trocas de tecnologia com o Estado de Israel, e que consegue, né, apoiar Israel em tudo que faz. Né? Por isso que também as próprias instituições internacionais têm visto muitos limites na sua própria atuação em relação àquele território, porque, né, tem muito apoio e envolvimento direto dos Estados Unidos enquanto um ator muito poderoso. Né? Foram bilhões de dólares em ajuda militar e ajuda financeira em relação ao Estado de Israel. E aí pode-se argumentar, mas os Estados Unidos também envia ajuda humanitária para Gaza. Enfim, né, são cenas distópicas que a gente viu nos últimos meses também, da ajuda humanitária dos Estados Unidos chegando por helicóptero e descendo por paraquedas, né, porque não é impossível entrar em Gaza e é impossível sair também. Então, eu diria que sim, né, os Estados Unidos está envolvido nessa guerra diretamente. Isabela, qual que é o papel da União Europeia nessa guerra? E ele está se modificando ao longo desse ano? Então, a União Europeia, enquanto instituição, ela tem muitos limites internos, no sentido de chegar a um consenso enquanto bloco em relação a como agir na questão palestina. Né? Tem, inclusive, na União Europeia, uma diretriz que foi formulada em 2015, bem antes da guerra que está acontecendo agora, mas que determinava, por exemplo, que a União Europeia ou os países membros não poderiam comprar, por exemplo, produtos israelenses que eram feitos em assentamentos ilegais. Né? Então, isso também foi algo muito debatido internacionalmente. Até algumas pessoas começaram a dizer, né, que essa medida da União Europeia era antissemita, né, porque esse é o argumento também, né, tudo que é feito contra o Estado de Israel enquanto entidade acaba se tornando algo antissemita, mas essa diretriz ela existe até hoje. Né, então esse seria, por exemplo, um ganho que aí se assemelha um pouco, se aproxima, claro que com muitas diferenças, ao movimento de boicote, desinvestimento e sanções, né, que é um movimento de solidariedade transnacional aos palestinos, pelo fim do apartheid, pelo fim da ocupação, enfim. E a União Europeia também age no sentido de ajuda humanitária, então doa alimentos, doa medicamentos, envia ajuda financeira para a Palestina, mas também com várias condicionantes, né? Então não envia diretamente para a população, mas, enfim, para a autoridade palestina, ou para algumas ONGs palestinas, mas elas não podem estar envolvidas com a resistência armada, por exemplo. Então, esses são as frentes nas quais a União Europeia está conseguindo atuar atualmente. Né? A União Europeia também está muito preocupada com a guerra ali próxima que está acontecendo, né, que é a guerra da Ucrânia, no caso, então entre Rússia e Ucrânia, que curiosamente foi deixada, né, para trás. Né? Gaza se tornou aí o tema da ordem do dia, e com razão também, mas ainda está ocorrendo uma guerra no território europeu, uma guerra assim, tradicional, vamos dizer, né? Então entre estados, não, por exemplo, de um lado um estado e do outro um grupo não estatal armado, né? Como seria no caso a Palestina, e uma particularidade da Palestina, né? Porque a gente fala também em guerra entre Israel e Hamas, mas no caso a gente está falando da guerra de Israel contra a população palestina de uma forma geral, porque toda a população palestina está sendo atingida de forma indiscriminada. Então, tem muitos limites em relação ao que a União Europeia pode fazer. Como vocês mencionaram, a Alemanha, como um dos poderes mais fortes ali da União Europeia, tem tido uma posição muito pró-Israel. A França, de certa forma, no começo, né, estava mais neutra, vamos dizer assim, neutra tendendo para Israel. Depois, algumas declarações do Macron foram um pouco mais fortes, mais precisas, mas, ao mesmo tempo, esbarra nesse limite das declarações, né, da retórica e não da atuação material, né, por exemplo, de boicotes ou desinvestimentos ou sanções ao Estado de Israel. O jornalismo da Pública é 100% comprometido com a defesa dos direitos humanos.
Nesse momento de conflitos violentos pelo mundo, é necessário uma equipe que tenha coragem de expor a realidade e nunca desviar os olhos do que está acontecendo. Quem nos ajuda a afirmar esse compromisso são os leitores e ouvintes como você, que prezam pelos direitos humanos tanto quanto nós, e que decidiram financiar esse trabalho por meio do programa de aliados. Se para você também é importante um jornalismo que não tem medo de denunciar as violações de direitos que acontecem no Brasil, na Amazônia, na Ucrânia ou em Gaza, vem fazer parte desse esforço e da nossa base aliada. É bem fácil, é só acessar apoie.apublica.org e se juntar. Obrigada. E existe um novo componente, nesse conflito, que não é apenas a transmissão ao vivo de torturas e mortes de civis e, portanto, provas documentadas de diversos crimes de guerra sendo cometidos, mas também a criação de conteúdos para redes sociais, como os vídeos de soldados israelenses dançando em meio a escombros, destruindo casas, vestindo as roupas de pessoas que assassinaram ou desalojaram, além de vídeos de jovens israelenses cantando que vão queimar aldeias até o chão em festas ou fantasiados de palestinos em vídeos para o TikTok. De que maneira que você acha que isso influencia na visão do mundo sobre esse genocídio ou que interfere na própria guerra? Isso tudo faz parte dessa tradição e dessa técnica do Estado de Israel desumanizar o povo palestino, de uma forma geral, e o povo árabe também, E aí já está a grande questão, Muitas pessoas vão tratar palestino, árabe, muçulmano como tudo a mesma coisa e todos seriam, por exemplo, terroristas, Então, porque são terroristas, eles não são passíveis da nossa comoção, não são passíveis de luto, como a Judith Butler bem menciona naquele livro Quadros de Guerra, e, portanto, essas mortes elas não vão ser sentidas, E isso fica muito claro quando a gente vê o acompanhamento da mídia, sobre quando acontece um bombardeio em Gaza, que é todos os dias, quase a todo momento, e quando acontece um envio de um foguete do Hamas, por exemplo, para Israel. E aí já aparece lá em vários grandes noticiários a galera israelense ouvindo as sirenes, em Tel Aviv, conseguindo se esconder nos bunkers, e esses foguetes nunca chegam, porque o Israel tem um sistema de defesa muito forte, que é o domo de ferro, que consegue interceptar diversos mísseis, diversos foguetes, enfim. Mas aí quando tem um bombardeio em Gaza, e quando a gente vê nas redes sociais, inclusive, muitas pessoas postando fotos de crianças assassinadas, crianças faltando uma mão, com vários cortes, enfim, isso não gera comoção, Enfim, gera, mas depois de ser tão replicado e de acontecer todos os dias, isso acaba sendo normalizado e a gente fica meio que anestesiado também, em relação a essas imagens. E isso tudo faz parte desse processo histórico de desumanização do povo palestino em particular e do povo árabe em geral, que é o que o Eduard Said vai falar, naquele livro belíssimo dele, o orientalismo. A criação imagética e de representação do que é o Oriente de acordo com os olhares do Ocidente, Então aquele que é visto como bárbaro, como atrasado, como o não civilizado, e Israel se vale dessa narrativa desde a sua fundação, que vai se colocar ali como o bastião do Ocidente no Oriente, o pequeno país ali que tem as suas características da Europa moderna, ocidental, e que, portanto, está cercado de inimigos, de não civilizados, bárbaros, loucos, muçulmanos, e isso acaba, de certa forma, justificando essa não comoção por parte de grande parte da comunidade internacional em relação às vidas. E teve até uma estimativa da revista Lancelot, se não me engano, uma revista acadêmica muito bem renomada internacionalmente, que fez uma estimativa de cerca de 300 mil mortos, que esse seria o número real dos palestinos assassinados, direta ou indiretamente, pelos bombardeios israelenses. Parece que o custo político dessa guerra, que vale a gente lembrar aqui, incluiu um genocídio transmitido ao vivo, não fica caro demais. Não importa o que aconteça, não fica muito caro. Apesar de toda a violência dos desrespeitos aos direitos humanos, dos vários discursos de oposição de líderes de países ocidentais, Israel não sofre embargos, não sofre sanções. No fundo, no saldo, parece que vale a pena, seja para Israel ou para os Estados Unidos. E aí eu te pergunto, Isabela, como é que você vê o cenário daqui para frente? O que poderia desequilibrar ou alterar esse quadro, desenhando algum desfecho para esse conflito que parece que só vai se alongar e se alongar enquanto a gente assiste daqui? O que poderia mudar?
no cenário. É desesperador e angustiante mesmo, e aí falando enquanto uma internacionalista, né, que tem essa formação pelas relações internacionais, e até quando a gente entra na faculdade com os olhos brilhando, né, pensando, meu Deus, vou promover a paz no sistema internacional, e a gente vê que o buraco é mais embaixo, né, porque as relações internacionais, elas são fundadas e mantidas por relações de poder, né, e aí nesse sentido, em termos de relações por parte dos estados, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, China, os países árabes também, as monarquias árabes, a gente não consegue esperar muito. Justamente porque, inclusive o próprio Brasil, o Lula veio a público diversas vezes dizer que o que está acontecendo de fato é um genocídio, e com razão é o que está acontecendo, e por conta disso foi considerado persona não grata por parte, né, do Estado de Israel, então ele não pode entrar no país. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil mantém os seus acordos militares com Israel. Israel é um país muito forte em termos de indústria militar, indústria de armamentos, de segurança e vigilância, e por conta disso ele consegue manter boas relações, inclusive com aqueles que seriam considerados seus inimigos, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, a Rússia também. Então Israel consegue manter essas relações por meio da economia. E aí é por isso que o que a gente pode esperar em termos de mudanças seria por parte da sociedade civil, né, que é um movimento de boicote, desinvestimento e sanções palestino, que foi inspirado nesse mesmo movimento BDS da África do Sul e que, no fim das contas, foi o responsável por pressionar a África do Sul, o governo daquela época, a acabar com o sistema de apartheid, né? Então foi boicote, foram sanções, inclusive por parte dos estados, que acabaram pressionando mesmo a África do Sul a acabar com esse sistema de apartheid. E isso está tentando ser replicado por parte dos palestinos, né? E aí em rede transnacional, então envolvendo grupos de diversos países, inclusive aqui do Brasil, do Chile, da Colômbia, enfim, né, da Irlanda. A Irlanda é um país europeu que se aproxima muito do movimento BDS, porque de fato é isso que vai atingir materialmente o Estado de Israel e vai fazer pressão para que ele mude as suas atitudes, né? No mínimo, pressionar para fazer o cessar-fogo, né, que é o que vem sido demandado desde o dia 7 de outubro, e no máximo, né, o fim da ocupação, o retorno, né, o direito de retorno dos refugiados palestinos e a própria criação ali, né, de um Estado palestino. Então, em termos de ação dos estados enquanto entidades políticas, a gente não consegue esperar muito por conta desses laços muito fortes que há com Israel. E é por isso que é sempre importante a gente fazer uma distinção entre o que está sendo dito no discurso, né, na retórica, então o Lula, por exemplo, falando que é um genocídio, mas o que está por baixo disso, né, que são as relações materiais e econômicas. Isabela, uma outra questão é o uso da inteligência artificial para criar alvos e despersonalização da guerra, né? Em Gaza, por exemplo, o exército israelense usa um programa chamado Where is Daddy, que decide quem merece morrer, monitora essas pessoas e espera elas chegarem em casa para atacar também as famílias. Essa é inclusive uma reportagem que a Pública traduziu, então se você que estiver nos ouvindo quiser ler, a gente coloca o link aqui no fim da nossa conversa. E inclusive jornalistas foram atacados assim, né? Como que você vê essa personificação da guerra, no sentido de que agora não é nem mais uma gamificação, né? Nem as decisões são mais tomadas por pessoas. Existe uma desimplicação mesmo. Não fui eu que decidi quem vai morrer, não fui eu que apertei o botão ou que atirei. E isso há muito tempo, né? Antes da criação da inteligência artificial. Um dos motivos pelos quais Israel retirou seus colonos da faixa de Gaza foi para ter que não lidar mais fisicamente com aquela população, né? E era uma população que já estava apoiando o Hamas desde o começo dos anos 2000, não por conta das ações do Hamas de resistência armada, mas porque o Hamas era um grupo que fornecia assistência social, por exemplo, né? Então acesso à escola, à saúde, a alimento, e a população de Gaza já estava muito abandonada naquela época. Então o Hamas foi também se tornando uma pedra no sapato para os israelenses, e foi um dos motivos pelos quais eles se retiraram dali, né? Argumentando que Gaza já estava tomada por terroristas, e que os custos daquela ocupação, né, de manter aquela ocupação eram muito altos, né, os custos de defesa e segurança, por exemplo. E ao longo do tempo, né, depois que se retira esses colonos dali, Gaza não se torna uma região autônoma, ela continua sob ocupação, agora de outras formas, e o que alguns autores vão falar, que é uma ocupação por controle remoto, né? Então essa é a nova tática de controle colonial israelense em Gaza especificamente.
E aí um autor muito interessante vai publicar um artigo em 2006 chamado A Faixa de Gaza como Laboratório. E aí ele vai destrinchar em quais sentidos ele entende Gaza como laboratório, e um deles vai ser justamente o terceiro sentido, que ele diz que Gaza é um espaço que tem uma concentração palestina tão forte e com zero israelense, que qualquer teste de armas que vai ser feito ali, ele não vai ter efeito colateral dos israelenses, por exemplo, não vai ter perigo de atingir um israelense. Então, ao longo do tempo que a gente viu, foi de fato isso, né? A indústria de armas israelenses, ela se vende e vende as suas armas com o argumento de que elas foram testadas em campo, e esse campo é justamente Gaza, né? Então, drones que soltam gases lacrimogêneos, eles foram testados em 2018 e 2019, durante as marchas do retorno, que eram protestos ali na fronteira de Gaza com Israel, demandando o fim do bloqueio, né, e o direito de retorno dos palestinos. E eles foram testados, vendidos nas feiras internacionais que tem, inclusive a LAAD, que tem todo ano aqui no Brasil, às vezes no Rio de Janeiro, às vezes em São Paulo. E agora o que a gente vê é esse avanço também tecnológico, essas inovações tecnológicas, inclusive com o uso de inteligência artificial, que vai despersonificar mesmo quem aperta o gatilho, né? Então, estou apenas cumprindo ordens, não vou me sujar com o sangue dos palestinos, né? Quase como se fosse uma asepsia mesmo ali da morte palestina, né? É quase como se fosse uma distopia mesmo. Tem até um livro que foi publicado acho que foi 2019 ou 20, chama Palestina mais 100, Palestine plus 100, que eram os escritores palestinos imaginando o que seria a Palestina em 2048, né, 100 anos depois da criação do Estado de Israel. E um dos capítulos, né, são contos curtos, um dos capítulos vai falar justamente sobre o uso da inteligência artificial, né, em Gaza. E Gaza se mantém em 48 como esse espaço selado, né, isolado do mundo, mas que ainda serve como laboratório para o teste dessas armas, que depois vão ser vendidas para o Brasil, por exemplo, e vão ser usadas nas comunidades do Rio de Janeiro, ou vão ser vendidas, né, para países europeus que vão implementar essas técnicas nas suas fronteiras e impedir a entrada de imigrantes, por exemplo, né? Então, são circuitos globais mesmo de tecnologia e avanço dessa tecnologia de segurança e vigilância, cujo ponto de partida são as vidas dos palestinos. Isabela, para fechar aqui, eu queria falar sobre a ONU. No fim de setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, existia uma proposta e, digamos, uma expectativa por parte do Brasil e de outros países de colocar de novo na pauta a reformulação da ONU. Nos bastidores, segundo jornalistas que acompanham o órgão, muitos países defendem a necessidade de alterar o funcionamento da ONU, dar uma reformulada no que não está funcionando. Mas nenhuma proposta parece engatar nesse mundo, né, rachado por guerras. Eu queria saber de você como é que você analisa a postura, a presença e a moral mesmo que a ONU tem no mundo nesse momento. Bom, a postura da ONU tem sido muito limitada, até por conta da sua própria organização institucional. Então, se a gente falar, por exemplo, do Conselho de Segurança, qualquer resolução que vá contra os interesses de Israel vai barrar no veto dos Estados Unidos, né? Então, isso impede também a implementação, por exemplo, de um cessar-fogo. Mas vamos dizer também que se passou essa resolução de cessar-fogo aprovada pelos Estados Unidos, mas Israel não implementa, né? Inclusive, Israel tem um histórico de não implementar diversas resoluções da ONU, inclusive a resolução de devolver os territórios palestinos da Cisjordânia e de Gaza, né? Que é a resolução ali de 67. Então, a ONU também tem os limites no sentido de não poder ir contra a soberania dos Estados, né? O princípio da soberania é o princípio basilar das relações internacionais e é o defendido ali pela Organização das Nações Unidas. Mas a gente esbarra também na questão de quando essa soberania ela é colocada em funcionamento a partir do genocídio, por exemplo, né? Então, por que não há, por exemplo, uma intervenção humanitária dos países, de forças de paz da ONU na faixa de Gaza? Um elemento seria justamente, de novo, a gente volta de novo para a política das grandes potências dentro da ONU, então o impedimento por parte dos Estados Unidos dessa resolução, né? Todas as forças de paz elas têm que ser aprovadas pelo Conselho de Segurança, no mínimo, e pela Assembleia Geral também. Então, não tem como a ONU criar uma força de paz autonomamente e enviar para Gaza, né? Isso tem mostrado essas rachaduras, essas falhas das instituições internacionais em garantir a paz, né? E também a autodeterminação dos povos, que é um dos princípios também da ONU, né? Então, o que a gente pode esperar das organizações internacionais?
o que elas têm feito e que têm ajudado, no caso, são envio de ajuda humanitária. Né? Então, os palestinos, por exemplo, eles são muito dependentes de uma agência da ONU, que é a Agência da ONU para Refugiados do Próximo Oriente, esse é o nome por extenso, a sigla é UNRWA, que é UNRWA, que é a agência que foi criada em 1950, logo depois da criação do Estado de Israel, e que lida ali com os refugiados palestinos que foram expulsos, né? Aqueles 700 mil que foram expulsos em 48 e os seus descendentes. Então, em Gaza, por exemplo, 70% da população é composta por refugiados palestinos. Eles não são nativos de Gaza. Eles chegaram da Nakba, né, de 1948, que é a catástrofe ali da criação do Estado de Israel. E desde então, a UNRWA ela atua como um quase-Estado em Gaza, né, fornecendo alimento, educação, né, postos de trabalho. E aí, no fim das contas, também a própria moralidade da ONU também está em questão, porque, claro, né, tem pouco que a ONU pode fazer, mas muito se tem falado, né, a ONU não faz nada, para que serve a ONU, enfim, né, ela serve para muita coisa, mas também não tem servido para muitas, né, então é um debate que tem sido feito das próprias instituições internacionais, porque Gaza, né, como o próprio professor Reginaldo, né, que é meu orientador, meu supervisor do pós-doutorado, ele publicou recentemente um artigo no Correio Brasiliense, cujo título era Gaza, o desafio moral. Porque Gaza se tornou esse desafio moral mesmo no nosso próprio dia a dia, né, de concepção de mundo que a gente quer, que internacional que nós queremos e que nós defendemos, se esse internacional, na verdade, ele está apoiando esse genocídio em curso que a gente testemunha ao vivo. Então é um momento assim de muita fragilidade das instituições internacionais. Isabela, muito obrigada, foi muito bom te ouvir. Eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigada pelas ótimas perguntas. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Você já ouviu a nova minissérie do podcast Rádio Escafandro, conduzido por Tomás Chiaverini? Dois Rios é uma investigação surpreendente que fala sobre um evento que influenciou boa parte da vida no país hoje. Que evento é esse? Só ouvindo para descobrir. Mas envolve um presídio em uma ilha, uma vila misteriosa, um punhado de pessoas sendo injustamente despejadas, um professor idealista, uma defensora pública engajada, um espertalhão semeador de discórdia e uma possível conspiração que se aproxima de algumas das pessoas mais poderosas da política brasileira. Os 2 primeiros episódios já estão no ar. Procura aí por Rádio Escafandro no seu tocador e boa escuta. E chegamos no fim de mais um Pauta Pública. Obrigado para você que esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela Andréa Dipp. Eu e a Dipp também cuidamos da pauta e entrevista do programa. A produção é do Ricardo Terto e da Estela Diogo. O Terto é também quem edita e roteiriza o Pauta. As artes e a identidade visual são da Tainá Gonçalves. Na comunicação e coordenação das redes sociais, Karina Tarazilk, e a publicação do site e transcrição são feitas pela Ana Alice e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa foi composta pelo Pedro Vituri. A coordenação da área de podcasts é da Cláudia Jardim. Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Sexta-feira que vem, a gente tá de volta. Um abraço, gente. Até! Um abraço, gente. Até semana que vem.